noite. Boa noite. 18 pessoas foram indiciadas por fraudes na construção do corredor Antônio Carlos Pedro I do MOVE. As obras foram executadas com recursos da Caixa Econômica Federal. O golpe pode ter causado um prejuízo de 36 milhões de reais aos cofres públicos e ainda ter causado a queda do viaduto dos Guararapes. As investigações da Polícia Federal apontam irregularidades em todos os 4 contratos firmados para a construção do corredor Antônio Carlos Pedro I, do BRT. A gente apurou irregularidades em todos os contratos que foram celebrados desde o início das obras do BRT até a sua finalização. Houve um financiamento pela Caixa, sendo que não havia elementos mínimos de um projeto básico adequado. 18 pessoas foram indiciadas. São funcionários das empresas envolvidas na execução e na fiscalização das obras, da Caixa Econômica Federal, que aprovou o financiamento, e da Prefeitura de Belo Horizonte. 2 deles eram secretários municipais. O levantamento da Polícia Federal indica que o superfaturamento das obras chega a 36 milhões de reais, mas o prejuízo é ainda maior. Para se ter uma ideia, 2 empresas de fiscalização foram contratadas ao custo de 20 milhões de reais e não executaram o serviço. E foi justamente a falta dessa fiscalização que contribuiu para uma tragédia. Em julho de 2014, o viaduto Batalha dos Guararapes desabou. 2 pessoas morreram e 23 ficaram feridas. A obra fazia parte do projeto do BRT e não foi fiscalizada. As obras foram iniciadas sem um projeto básico adequado. Houve financiamento para elas apesar disso e que não havia fiscalização adequada nas obras. Os contratos para fiscalização eram fraudados. A Polícia Federal não divulgou os nomes dos indiciados, mas confirmou que alguns deles também respondem pelo desabamento em outro inquérito conduzido pela Polícia Civil. Até agora, ninguém foi preso. O caso está nas mãos do Ministério Público Federal. Por meio de nota, a Caixa Econômica Federal informou que está à disposição da Polícia Federal para esclarecimento sobre o inquérito. Informou ainda que apura o indiciamento do funcionário do banco e que vai tomar todas as medidas internas cabíveis. Sobre a questão da queda do viaduto Batalha dos Guararapes, a Consol, uma das empresas responsáveis pela obra, disse que o detalhamento das desapropriações, assim como os valores, foram feitos depois que o projeto foi entregue. A direção da empresa disse que todas as informações foram devidamente prestadas às autoridades. A Covan, contratada para executar o projeto, não se pronunciou sobre o assunto e disse que a diretoria da empresa está de recesso. A empresa de engenharia CGP, assim como a Consominas, também não foram encontradas para comentar o assunto. A Prefeitura de Belo Horizonte disse que está à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários às autoridades sobre essa barbaridade que a gente está acompanhando dessa investigação. Você que está em casa, naturalmente, deve pensar, né? Tanto dinheiro desviado ali. A gente falou em 36 milhões, pode ser 40, 50, sabe-se lá quanto. O importante é que a gente pense no seguinte. A gente está aqui em Belo Horizonte, uma cidade carente de diversos recursos, de muita infraestrutura que falta para a nossa cidade de Belo Horizonte, a 3ª maior capital do país. No entanto, o dinheiro que você paga de imposto, o dinheiro que você paga todo mês, todos, não vou citar quais aqui, mas os vários impostos que você paga deveriam ser usados para que a nossa cidade tenha mobilidade, tenha saúde, tenha segurança, não é verdade? Tenha educação. No entanto, não é isso que a gente vê nos últimos anos em Belo Horizonte. Está aí uma obra muito bonita que a gente vê de longe aqui, falando, esse MOVE que tanto deu o que falar, desde a primeira vez, quando começamos a falar sobre MOVE, a gente já mostrou também que houve obra que foi iniciada, as obras foram iniciadas, no meio do caminho, o que aconteceu? Pararam as obras e começaram de novo, gastando mais dinheiro público, mais e mais dinheiro público. É o dinheiro do povo que está ali sendo investido de forma errada. E como a gente viu aí, a investigação agora vai provar, né? Vamos ver nas imagens ali, acompanhando, e você está acompanhando ali, vai ver que, gente, é absurdo realmente isso. É absurdo. Eu fico indignado, Gisele. Às vezes eu fico bravo, o pessoal fica assim, você fica muito bravo às vezes. Mas, gente, é uma coisa absurda. É absurda a quantidade de dinheiro do povo que vai para o lixo ou para o bolso de gente errada, né? E a sua indignação, André, é a minha também, e tenho certeza que de todo mundo que vive aqui nessa cidade, né? A gente precisa de tanta melhoria e a gente vê notícias como essa, assim, desanima, né? Com toda certeza.
Um homem de 29 anos morreu depois que a laje do imóvel onde ele trabalhava como pedreiro desabou. A Defesa Civil foi chamada para fazer uma vistoria no local. De acordo com o órgão, a obra não tinha licenciamento. No local funcionava um galpão e o proprietário teria contratado Ismael da Silva Maciel, de 29 anos, e um ajudante para demolir parte do imóvel. Hoje pela manhã, enquanto a vítima trabalhava usando um martelete em cima da laje, ela desabou. O pedreiro morreu na hora. Segundo a Defesa Civil, o proprietário não tinha licença da prefeitura para realizar a demolição. Geralmente, numa situação de desastre, a gente encontra três figuras, né, que a gente costuma dizer, que é a imperícia, a negligência e a imprudência, né? Juntou essas três condições, o desastre é certo. E no caso lá foi o que a gente constatou, né? A pessoa que estava fazendo o trabalho não tinha conhecimento para fazê-lo, né? Aí assim, a imperícia, né? A negligência foi não ter feito um estudo né, de como seria feito esse trabalho, com um acompanhamento técnico, de maneira controlada e tudo, e a imprudência a sonegação total lá das condições de segurança do local. O acidente foi no bairro São Bernardo, na região norte de Belo Horizonte. O ajudante também estava na obra, mas não se feriu. É grave o estado de saúde do policial militar baleado em Santa Luzia, na Grande BH. Igor Calhan está com a gente ao vivo e tem os detalhes. Boa noite, Igor. Conta para nós. O que foi que aconteceu com esse policial aí? Boa noite, André. Boa noite para você, para a Gisele, pessoal que acompanha o Band Minas. Pois bem, a Polícia Militar explicou para a gente como que aconteceu esse crime. A cunhada do cabo Anderson Heráclito Gaspardini, de 43 anos, estava estacionando o carro em frente à casa dele, que fica no bairro São Benedito, em Santa Luzia, cidade aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, quando dois indivíduos em uma moto, inclusive que a gente está vendo aí nas imagens de segurança, anunciaram o assalto. Ele, é claro, tentou defender a mulher, mas acabou sendo baleado na cabeça. O Anderson foi socorrido por uma unidade de pronto atendimento e transferido em estado grave para o Hospital João 23. Inclusive, a última informação que nós apuramos aqui, recebemos da assessoria do hospital, é que neste momento o estado de saúde do cabo é extremamente grave, uma situação bem delicada. E Gisele, André, é nessas horas que a gente vê como nós estamos cada dia mais vulneráveis à criminalidade, né? Tanto aqui em Belo Horizonte quanto na região metropolitana. Simplesmente a mulher estacionando o carro em um bairro de Santa Luzia e termina com um policial baleado. Situação bem complicada, né? É, complicada, a gente está sempre muito vulnerável, né, Igor? E a gente vê sempre falando que não, a gente não deve reagir. Mas um policial que, teoricamente, é um cara preparado, né? Fica difícil até resistir, não tentar defender a mulher. Mas é sempre recomendável a gente não reagir, né, gente? Entregar o que tem que entregar e a nossa vida é mais importante que tudo, né? De que todo o material aí. Ô Gisele, só rapidamente, a boa notícia, se tem uma boa notícia nessa história, é que a polícia informou que um dos suspeitos já foi localizado, inclusive ele foi reconhecido por algumas testemunhas, ele já inclusive conversou com a polícia, só que a Polícia Civil não soube informar pra gente se ele ficou à disposição da Justiça ou já foi liberado. Mas tanto a Polícia Civil quanto a gente segue aí acompanhando esse caso para ver o desfecho dessa história. Tá certo, Igor. Obrigada pelas informações. Um homem de 37 anos foi assassinado com um tiro na nuca na noite desta terça-feira. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu em um ponto de mototáxi e o autor do disparo estava com uma criança no colo quando atirou e sumiu. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do local. O homem que está no sofá vai morrer. Ele conversa com outro mototaxista quando de repente um rapaz entra com uma criança nos braços. Ele retira uma arma da cintura e faz o disparo. Certeiro e na nuca da vítima. Em seguida, guarda o revólver e sai. O crime foi filmado pelo circuito de segurança do local e as imagens devem ajudar nas investigações. A vítima tinha passagens por tráfico de drogas e roubo. Impressionante. Nossa Senhora, impressionante. É inacreditável o que acontece, né? Inacreditável. Foi uma frieza com uma criança no colo. Você está em casa vendo aí, com uma criança no colo, dispara um tiro na nuca lá do outro, que já tinha passagem pela polícia, mas naturalmente ninguém tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos. É inacreditável essa imagem, é realmente uma crueldade sem tamanho e é isso que nos assusta, né? Eu tenho certeza que você que está em casa, que
está nos ouvindo, você também tem medo dessa violência toda que a gente mostra aqui. Só pergunta por que a gente mostra muita violência, é porque acontece. Porque se a gente pudesse aqui, a gente mostrava só violência do início ao fim, só que não dá. É tanta barbaridade o tempo inteiro. Ele está lá, ó. Ele sabia que tinha câmera de segurança lá, ele tinha certeza, sabia. Ele está com a menina tranquilamente, tinha uma outra pessoa ali na porta que levantou, tem uma pessoa lá com um coletezinho, ó. Ninguém se mexe, né? Ninguém se mexe, mas também não dá, né? O cara deitado estava lá, ó. O Parece outro em pé no canto, né? Ali, com um coletinho branco ali, sai, mas vai fazer o quê também, né? Não dá para fazer nada. Você viu o policial na outra reportagem lá, acabou levando um tiro na nuca para evitar um assalto. Estava com a esposa tentando proteger a vida dela. Gente, agora, com uma criança no colo foi demais. É assustador realmente a insegurança e a violência que a gente tem vivido ultimamente aqui no nosso estado. E olha, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre escorpiões que aparecem para todo lado nessa época do ano. E ainda, um pescador foi atingido por um arpão que atravessou o rosto dele durante a pescaria. A reportagem você confere já depois do intervalo. Recebeu alta do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o pescador que teve o rosto atravessado por uma flecha de arpão, um negócio de 1 metro, desse tamanho assim, gente. Segundo os bombeiros, um outro pescador fez o disparo, possivelmente na direção do peixe, só que acabou atingindo o amigo. Fomos acionados via 193, né? A ocorrência entrou por volta das 17h40, imediatamente nós deslocamos a MG 223. Vinha um carro trazendo a vítima, né? Nós interceptamos o veículo no meio do caminho e quando da abordagem, o paciente estava realmente com a flecha do arpão atravessado no rosto. O paciente consciente, orientado, né? Segundo eles estava fazendo um treinamento com o equipamento e o equipamento via disparar, acertando o rosto do mesmo. Ele equipara-se a uma arma, né? Tem que ter cuidado para manuseá-lo, né? Tem que ter conhecimento e prestar atenção, né? Cuidado para mexer, é um equipamento perigoso. Nós deixamos ele na UPA, né? Atendimento aqui, consciente, orientado. Logo após, tivemos informação que ele foi transferido para a UFO, Uberlândia. É no verão que aumenta o número de escorpiões em todo o estado. E o aparecimento desses animais em diversas regiões da cidade tem assustado moradores de BH. Segundo um levantamento da Fundação Oswaldo Cruz, Minas é o estado campeão nacional de acidentes com picada do aracnídeo. Morador do bairro Gutierrez, na região oeste de Belo Horizonte, Alípio mostra os escorpiões que foram encontrados no prédio dele. Encontrei 2 escorpiões, um no banheiro e um na lavanderia. Minha vizinha encontrou 5 escorpiões dentro de casa, inclusive com filhotes. Com medo, ele colocou redes de proteção nos ralinhos da área externa e fecha todos antes de sair de casa. A gente fica um pouco assustado, principalmente porque tem criança recém-chegada ao prédio, né? E principalmente a gente mesmo. De acordo com especialistas, Belo Horizonte tem escorpião o ano inteiro. Só que na época de chuva e de calor, o número aumenta. O período mais crítico é entre dezembro e março. Pelo período quente e chuvoso, há uma maior disponibilidade de alimento para eles, como por exemplo as baratas. Então eles acabam saindo de seus esconderijos. Acaba que é período de férias, então muita gente viaja para sítios, lugares que estão fechados há muito tempo, sem limpeza. Aí acaba, né, tendo encontro do animal peçonhento com o indivíduo. O número de pessoas picadas por escorpião tem se multiplicado, não só na capital, mas em todo o estado, que atualmente ocupa o primeiro lugar no ranking nacional de acidentes com o animal. Mais de 50% das vítimas fatais eram crianças. Por isso, a melhor forma de prevenção é eliminar o alimento dele, baratas e outros insetos. Não acumular entulho. O escorpião gosta de habitar locais úmidos. Tampar as frestas, né, de portas e janelas, vedar os ralos, tomar cuidado, por exemplo, dentro das casas, na hora de arredar os móveis, as cortinas, prestar sempre atenção nas roupas de cama, dar uma sacudida antes de vestir, calçar também, é importante verificar. Alertar as crianças são muito curiosas, também gostam de colocar a mão em qualquer lugar, tem que deixar atento até porque o acidente com elas é mais perigoso. Na região metropolitana, apenas o Hospital João 23 tem o soro anti-escorpiônico, mas ele não é necessário em todos os casos. O essencial é ser avaliado rapidamente em um posto ou unidade de pronto atendimento. Se necessário, o paciente será encaminhado de ambulância ao hospital. Poderia, já que a região tem muita incidência, muita ocorrência do aparecimento de escorpiões, eu acho que as autoridades deviam tentar mais para esse lado aí. Dizem que a picada é muito dolorida, né? Eu não quero passar por isso, não.
Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a Gerência de Controle de Zoonoses faz ações mensais de monitoramento em locais com maior infestação de escorpiões. Esclareceu que as vistorias em residências são realizadas de acordo com as demandas solicitadas por meio do telefone 156 e ainda orientou a população a manter os quintais sempre limpos, livres de entulhos ou outros materiais que possam servir de abrigo para escorpiões e também roedores. Pois é, agora eu já conversei com muitos médicos sobre escorpião e o perigo maior é para criança, né? Criança, porque para um adulto sobrevive, realmente pode matar, mas sobrevive. Agora para uma criança aí de 5, 6, 7 anos é perigosíssimo e não tem aquela. Eles não falam que vai lavar, vai apertar a perna, vai fazer um garrote ali para apertar para o sangue circular, não tem nada disso. É correr para o hospital o mais rápido possível. Não é tanto criança, olha ali, gente, dá até aflição, né? Eu tenho certeza. Então em casa tem aflição desse bicho aí, porque é muito perigoso, né? Gisele, criança às vezes não sabe, vê o bichinho ali, quer colocar a mão, né? Põe a mão, às vezes a mãe está longe, nem vê que o menino foi picado. Pois é, nossa senhora, é um perigo danado. Nessa época do ano tem que ficar atento. E olha, choveu forte nessa terça-feira no sul de Minas e algumas cidades tiveram problemas com a força da água. Em Três Corações, a enxurrada tomou conta da Avenida Deputado Carlos Luz, no centro da cidade. Casas foram invadidas pela água e algumas árvores caíram. Já em São Lourenço, o temporal, que durou cerca de meia hora, alagou várias ruas na área central e algumas casas foram destelhadas pela força do vento. Em nenhuma das cidades houve registro de feridos. E tem notícia boa no Zoológico de Belo Horizonte. A gente volta a conversar com o Igor Calian. Igor, a cidade está prestes a receber o terceiro gorila nascido aqui na América do Sul, é isso? É isso mesmo, Gisele. Quem vai ser mamãe pela segunda vez é a gorila Lulu. E como você bem já informou, esse será apenas o terceiro gorila nascido aqui na América do Sul e, curiosamente, o terceiro gorila nascido aqui em Belo Horizonte. Os outros dois, né, os que já nasceram, são o Sauíde e o outro que é o Jahari, que inclusive já vão completar 3 anos. Agora eu queria saber aí de vocês do estúdio, o que vocês acharam desses nomes, né? Sauíde e Jahari. Sauíde e Jahari, eu acho que podia ser mais simples. Podia. Qual que é a origem, Igor, né? Você sabe? É, exatamente. Eles são assim tão peculiares, né? Porque eles são de origem africana. E eles foram escolhidos por voto popular. A população é de Belo Horizonte que acabou votando e escolhendo então Sauíde e Jahari. E a gente acredita, né? Há a possibilidade desse filhotinho agora que vai vir também ter o nome sendo escolhido aí através do voto popular. Agora, uma curiosidade é que apesar dos 3 serem nascidos aqui em Belo Horizonte, na América do Sul, eles são filhos do Leão, um gorila macho que veio da Espanha. Então, gente, uma notícia bacana aí, a gente sabe que os gorilas sempre são uma atração no zoológico, talvez até mesmo a principal, então logo, logo tem um novo gorila, um gorilinho aí para o pessoal de BH e quem visita a capital mineira poder ver bem de perto, André e Gisele. Isso aí é bonitinho o bichinho, né? Um barato. Já fui no zoológico, é difícil ver essa cena aí, gente, pra gente conseguir uma cena dessa é uma luta, né? Ficar com a câmera lá o dia inteiro pra ver o bichinho andando ou comendo, fazendo... Bichinho nada, bichinho é bondade minha. Esse aí é grande. Porque é grande pra caramba. É isso aí, valeu, Igor. Câmeras de segurança flagraram um assalto a um posto de combustíveis. As imagens impressionantes você vai ver depois do intervalo. E você vai ver também que estudantes já podem pedir o meio passe nos ônibus de Belo Horizonte. A gente vai trazer a reportagem daqui a pouquinho. Tem alguns detalhes aí nessa história, viu? Não perca, já já. A polícia procura o suspeito do assalto a um posto de combustíveis. Imagens das câmeras de segurança ajudaram a identificar o criminoso. As imagens gravadas pelo circuito interno mostram um carro vermelho chegando ao local. Um assaltante armado com um revólver desce e rende 2 funcionários. Eles são levados para o escritório, onde o criminoso procura pelo dinheiro. Ele encontra um malote com cerca de R$ 470 e, em seguida, foge do local. Um adolescente de 16 anos que dirigiu o veículo já foi apreendido pela polícia. O outro suspeito foi identificado através das imagens das câmeras e continua sendo procurado. 4 pessoas foram socorridas pelo SAMU depois de um acidente entre 2 carros em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A batida foi em um cruzamento mal sinalizado e um dos veículos chegou a capotar. O acidente envolveu esses 2 veículos. Um deles, o vermelho, chegou a capotar após a colisão que aconteceu no cruzamento da Rua Manuel Coelho e Avenida Dona Maria de Santana Borges, no bairro Olinda. Segundo o motorista da picape,
o outro veículo vermelho surgiu pelo lado esquerdo dele, na Manuel Coelho, e entrou na frente de uma vez. Aí ele ainda tentou frear, né, tem marca de pneu ali, tentou frear, mas a roda travou e não conseguiu evitar a colisão, não. De acordo com testemunhas, o motorista passou pelo acesso porque não havia placas de proibição que foram colocadas depois do acidente. Também o que a gente está estranhando aqui é que tem umas placas ali proibindo o trânsito, né? As placas ali não estavam no momento do acidente. Aí, segundo testemunhas aqui, no momento que o pessoal estava prestando socorro, a gente estava fazendo o isolamento, o pessoal falou que veio funcionários da obra e colocou as placas ali como se o trânsito já tivesse sido interrompido há mais tempo. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros. 4 vítimas, né? Tinha um casal de idosos aqui no carro, nesse veículo vermelho que capotou, e um casal de jovens aqui na picape. Todos foram encaminhados por viatura do resgate do SAMU para o Mário Palmério. Saíram todas conscientes, né? Não apresentavam nenhuma lesão grave, apenas escoriações, né? O início do ano é época de rever as finanças em casa e não são só os pais que estão atentos a isso não, viu? Pois é, com a crise, os aumentos e as contas para pagar, tem muito filho que ficou sem a mesada agora em janeiro. Foi uma conversa difícil, mas franca. Aos 12 anos, Otávio ouviu da mãe que as contas da casa estavam difíceis para pagar e que ele teria que abrir mão de metade da mesada. A gente não queria cortar a escola particular é uma coisa importante para eles, dar uma base, né? Então a gente percebeu que tinha que ser feito, tirar de outras coisas que não fossem tão, assim, necessárias. No início, o adolescente de 12 anos ficou chateado, mas agora quer tirar proveito dessa história. Eu posso tirar aprendizado para dar aos meus filhos dessa história. Como economizar, como gastar, mas sobrar para economizar para depois. A crise financeira também atingiu a mesada ou dinheiro por semana que os pais dão para os filhos. Metade das famílias brasileiras que tinham esses gastos fizeram cortes nos últimos 2 anos, em mais um esforço para equilibrar o orçamento. É uma forma de a gente fazer uma economia, de fazer uma redução temporária, mas sem gastar o dinheiro como a gente gasta quando você está na época boa. Arthur recebeu mesada do pai durante 7 anos, até que veio a notícia do corte. Na hora eu pensei, a partir de agora, eu não sei como é que eu vou fazer para poder comprar as minhas coisas, para poder sair, para poder me divertir. O movimento no salão de beleza do pai caiu. Ele suspendeu o plano de saúde, mas as contas ainda não fechavam. A negociação terminou em acordo. O barato não sai caro. O que nós combinamos é que esse ano a gente ia interromper, por enquanto, a mesada e a gente volta o ano que vem. No final das contas, Arthur aprendeu a administrar o próprio orçamento. Pois afinal, no futuro, pretendo trabalhar, ganhar meu salário e tenho que saber gastar, tenho que saber separar a parte que eu preciso para as minhas despesas fixas, para as despesas variáveis. Você já é um economista? Tô quase lá. Isso aí. Até o dia 31, estudantes de Belo Horizonte podem fazer a inscrição para terem direito ao meio passe nos ônibus da capital. Mas não basta apenas estar matriculado na escola, é preciso atender a alguns requisitos. Dá uma olhada. O meio passe é um benefício que dá 50% de desconto na tarifa da passagem de ônibus a estudantes do ensino médio e EJA, que é a educação de jovens e adultos aos alunos da rede pública de ensino. O Guilherme, por exemplo, pega 4 ônibus por dia para estudar. E com o atual preço da passagem, o auxílio é muito bem-vindo. Ajuda bastante, vai cortar muita coisa lá na minha casa, assim, que vai ajudar bastante no dinheiro, viu? A dona Iranete veio com o filho, o Paulo, que está no 3º ano do ensino médio. Ele se cadastrou e agora aguarda a aprovação para usar o benefício pela primeira vez. Na crise nós estamos, vai colaborar bastante, né? Porque está difícil e a passagem está muito cara, então realmente aperta, porque ele pega 2 condições no dia, são 4, que é ida e volta, então vai facilitar bastante para a gente. No ano passado, quase 10 mil alunos receberam o auxílio e para 2017,
2017, 2.000 já se candidataram. E os critérios para isso são muito simples. Os alunos eles têm que estar estudando em escolas localizadas no município de Belo Horizonte, sejam elas da rede municipal ou da rede estadual, né, considerando que esses alunos eles podem ser tanto do ensino médio como da educação de jovens e adultos, né, da EJA. Então, são perfis diferentes, né, mas que são todos estudantes do município de Belo Horizonte. E se você faz parte desses alunos, é muito fácil fazer a inscrição. O interessado ele vai fazer uma pré-inscrição pelo site, ele imprime o formulário, assina e entrega a documentação necessária. E a grande novidade deste ano é que o aluno consegue resolver todo o trâmite do Meio Passe bem aqui, no Centro de Referência da Juventude, esse prédio novo que fica ao lado da Praça da Estação. O local oferece acesso gratuito à internet e o aluno pode deixar todos os documentos necessários bem aqui. Para quem já usa o auxílio, é necessário renovar o cadastro e o prazo também já está aberto. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro. Mas para evitar qualquer problema ou ficar sem o Meio Passe, é bom evitar aquela velha mania do brasileiro e não deixar tudo para a última hora. O ano começou e já tem muita gente de olho no carnaval. Aqui em BH, os blocos que vão sair estão promovendo ensaios abertos ao público. Ô Igor, já dá pra gente curtir essa folia aí? Ô, Gisele, bastante, viu? Até queria saber, você e o André gostam de carnaval ou não? Eu adoro. Eu também. Acho que todo mundo, né? A festa tem a cara do brasileiro, né? Mas, Gisele, é isso mesmo. Os blocos que vão sair à rua aqui em Belo Horizonte vão realizar neste final de semana já aí um ensaio aberto. No sábado, já podem aí anotar na agenda, tem a tradicional Praia da Estação, que é realizado na Praça da Estação. E tem também o bloco Beiço do Vando, no Centro de Referência da Juventude. Esse prédio novo acabou de passar na matéria, que fica ao lado da Praça da Estação. Olha só, neste ano serão mais de 360 blocos aqui na capital mineira, ou seja, bloco aí para dar e vender. Um número 30% maior que o registrado no ano passado. Oficialmente, a folia começa aqui em Belo Horizonte no dia 11 de fevereiro e vai até o dia 1º de março. Agora, Gisele, André, com 360 blocos e carnaval de 11 de fevereiro a 1º de março, só não pula, não comemora quem não quer, né? É verdade. E olha, esses bloquinhos aí viraram mania, né? Tem os bloquinhos infantis, que são muito super legal, bacanas, né? Espalhados pela cidade, dá para todo mundo ir, o clima legal, família. É uma festa muito bacana. O carnaval aqui de BH tá crescendo e tá ficando bem bacana. É isso aí, Igor. Obrigado pelas informações, por estar aqui com a gente ao vivo hoje. A você de casa, muito boa noite. A nossa edição de hoje termina aqui. É isso aí. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. É tchau, isso tchau. Aí. Até logo, gente.